Saudações em Cristo Jesus a você, meu amado irmão, a você, minha amada irmã, que já está conectado esta noite para participar de mais um culto de oração e doutrina. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de reunirmos-nos em sua presença e através dessa plataforma poder alcançar você e poder alcançar também seus familiares, como também todos aqueles que vão estar aí acessando durante aí os dias esse culto de doutrina. Deus abençoe você, Deus abençoe todos os seus familiares, que você esteja em oração. Quero convidar para darmos início a esse momento em oração. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele nos dá. Senhor Jesus, queremos te dar graças pela oportunidade de aqui estar, diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor confere a cada um de nós, por graça, a oportunidade de ter desfrutado de um dia de trabalho e a oportunidade de parar um pouco para ouvir, Senhor, a Tua palavra ministrada ao nosso coração, para poder cantar louvores ao Teu nome juntamente com nossos irmãos. Senhor, pedimos encarecidamente que os louvores dessa noite, que a mensagem da palavra venha mais uma vez alimentar a nossa vida espiritual, que tanto carecemos nesse dia de aflição, nesse dia de crise, ó Pai, principalmente no contexto espiritual. Nós queremos ser tocados, queremos ser, ó Deus, revigorados, reavivados por Tua palavra santa. Exaltamos a Ti pelos irmãos que estão presentes, pelos irmãos que estão, ó Deus, ausentes por motivos diversos, ó Deus, que tem atrapalhado e impedido que eles possam estar congregando. Pedimos pela vida daqueles que estão enfermos nos hospitais, nos leitos de enfermarias, aqueles que estão em seus lares também enfermos. Pedimos misericórdia e compaixão sobre a vida da igreja do Senhor no Brasil e no mundo, sobre a vida dos pastores, missionários, os homens e mulheres de Deus que estão envolvidos na Tua obra, Pai. Abençoa, fortalece a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Iniciaremos com hinos de adoração ao nosso Deus. Ao som da sua voz.
Louvado seja o Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero convidar você para abrir sua Bíblia. Vamos juntos ler, vamos meditar no que a palavra de Deus essa noite ela tem a pronunciar ao nosso coração. Seja bem-vinda a mensagem de Deus ao meu e ao seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42, por certo um texto bastante conhecido, bastante memorável. Vamos ler esse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor Deus eterno, exaltamos o teu nome, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela oportunidade e o privilégio gracioso de estarmos aqui diante da tua santa palavra. Pedimos encarecidamente que o Espírito do Senhor esteja abençoando nesse momento, ó Pai, em que a Tua palavra será proclamada. Pedimos, ó Pai, pela transmissão desse culto, pedimos também, meu Deus, por nossos irmãos que estão em suas casas, que haja esse temor, essa reverência, esse cuidado, Senhor, ao estarmos diante da mensagem bíblica, que eles sejam impactados, revigorados e fortalecidos por Tua santa palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, um texto em que fala dos primeiros momentos da igreja após ela ter sido aí revestida do Espírito do Senhor. Nós temos a promessa de Jesus, quando Jesus também exorta os discípulos para que eles pudessem ir a Jerusalém e ali está buscando a presença de Deus até que eles pudessem do alto ser revestido espiritualmente. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, nos recorda essa exortação de Cristo aos seus discípulos. Atos 1, capítulo 8, nós temos a promessa ali de Jesus, quando Jesus disse que eles haveriam de receber o Espírito do Senhor e seriam testemunhas do Senhor em toda a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós temos também aí, queridos, o cumprimento dessa promessa no capítulo 2, quando esses irmãos estavam ali buscando a presença de Deus e tem aí o derramar do Espírito sobre suas vidas. Nós encontramos a partir aqui de Atos capítulo 2, uma igreja que tende a ser referencial para todos nós, uma igreja que tende a ser uma igreja estimuladora, encorajadora no que diz respeito à forma de como devemos conduzir as nossas vidas. O que nós encontramos aqui dentro de toda a apresentação do capítulo 2, a partir do versículo 42, são características da igreja após o recebimento do Espírito Santo. Características que precisam estar também sendo evidenciadas por cada um de nós, que ora recebemos o Espírito do Senhor, mediante o momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador. O Espírito do Senhor vem habitar em nossos corações. E essas prerrogativas que aqui estão apresentadas, essas qualidades que aqui estão apresentadas, elas também precisam fazer parte em nossas vidas. Consideramos então aí a questão da singularidade da igreja. Entendemos que a igreja, cada igreja local, ela é única no seu tempo, no seu modo, no seu grupo, na sua forma. E essas características, elas precisam ser respeitadas. Quando olhamos para as igrejas que Jesus escreve, nós percebemos características, comportamentos peculiares a cada uma daquelas igrejas. Quando nós olhamos para a escrita do apóstolo Paulo para cada uma das igrejas, nós percebemos também características presentes na vida daquelas igrejas. A identidade da igreja que deve predominar, independentemente de sua cultura, independente de seu local, independentemente de onde ela esteja localizada, é aí que ela vem abraçar as Escrituras como regra de fé e de prática, que ela venha ter adoração ao único e exclusivo Deus e que ela deposite a sua fé em Jesus Cristo e na sua obra como um único meio de graça, de salvação, de redenção para as suas almas. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos não só ser semelhantes àquela igreja de Atos capítulo 2, nós podemos ser até mais do que aquela igreja de Atos capítulo 2.
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vimos que nós temos aprendido durante as reflexões baseadas nesse texto, que a doutrina dos apóstolos naquele momento eram os ensinos do Antigo Testamento e tudo aquilo que eles receberam do Senhor Jesus. Eles tinham o Antigo Testamento formado e tinham os ensinos de Jesus. E utilizavam esse instrumento para estar exortando, para estar encorajando, para estar discipulando a igreja. A perseverança daquela igreja envolvia tanto o aspecto do conhecimento teórico, como também a prática desse conhecimento. Então havia ali a ortodoxia e a ortopraxia. Eles estavam envolvidos em estar aprendendo, mas também o cuidado de colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo da parte do Senhor. Estavam crescendo todos os dias, porque estavam envolvidos com o conhecimento que eles recebiam da parte do Senhor. Consideramos que o conhecimento da Sagrada Escritura, irmãos, ele é indispensável para o nosso crescimento. O conhecimento nos dá a conhecer aquilo que por nós mesmos seríamos impossibilitados de conhecer. Não teríamos capacidade de conhecer se Deus não estivesse iluminando através do seu Espírito Santo para que nós pudéssemos conhecer suas verdades. Lembramos que, à medida que nós temos contato com as Sagradas Escrituras, também algo especial é produzido em nosso coração, que é a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Somente assim nós teremos uma fé que é agradável ao Senhor, porque a Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Isso também nos ajuda a crescer espiritualmente. E lembramos do apóstolo Pedro, quando ele diz à igreja do Senhor que ela deveria desejar o leite como um recém-nascido para que fosse dado a ela o crescimento, o desenvolvimento de sua espiritualidade. Portanto, não existe crescimento, maturação da vida espiritual se não há compromisso com as Sagradas Escrituras. Nós temos aqui um outro aspecto também que precisa ser considerado, que é o aspecto da perseverança na comunhão, que constitui também um dos pilares de uma comunidade de fé sadia, tanto aí a fé relacionada ao próprio Deus, como a fé relacionada aí aos seus irmãos. Quando a igreja, melhor dizendo, tanto a comunhão aplicada a Deus, como também a comunhão aplicada aos seus irmãos. Quando a igreja persevera em comunhão, ela agrada ao Senhor. Salmo 113 nos recorda dessa realidade de que é agradável aos olhos de Deus que os irmãos vivam em comunhão. Então, a comunhão dos santos, ela vai denotar aí a fé sadia, ela vai mostrar que esses crentes estão num processo contínuo de crescimento. Ela é uma expressão, a comunhão entre os irmãos, ela é uma expressão da natureza de Deus Trino em nós. Ela também é uma evidência de que nós estamos andando em comunhão com esse Deus. E, por consequente, é uma forma de estarmos a cada dia glorificando e exaltando o seu nome. Nós encontramos lá a palavra de Deus falando sobre essa realidade quando nós temos o contato com um texto sagrado que nos diz que as nossas obras devem ser vistas diante dos homens e esses vendo devem glorificar ao Deus que está nos céus. Não basta, irmãos, sermos bíblicos na nossa maneira de pensar, não basta sermos bíblicos meramente na forma que nós pronunciamos, verbalizamos, falamos. Precisamos ser bíblicos também no nosso procedimento e no nosso serviço ao Senhor. E então eu quero considerar um terceiro aspecto aqui, é o aspecto da oração. Esse é o foco de nossa reflexão. Aquela igreja era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse último aspecto aqui apresentado da oração, nós temos aqui o estímulo, o encorajamento para a igreja do Senhor também continuar perseverando em oração em toda e qualquer época, em toda e qualquer circunstância. A oração é uma necessidade da vida da igreja. A igreja não pode se desvincular de momento nenhum de momentos de oração, seja no seu âmbito individual, seja no seu âmbito estando em suas casas, como também no seu âmbito coletivo. Quando ela se reúne, ela precisa viver essa experiência, essa graça que Deus lhe concedeu com ardor em seu coração. Aqueles irmãos,
eles já oravam antes do derramar do Espírito de Deus. Antes mesmo que o Espírito Santo fosse derramado sobre o coração daquela igreja, Atos capítulo 1, versículo 14, mostra que eles já oravam, já buscavam a presença de Deus. Irmãos, naquele momento, a obediência à ordem de Jesus e o amor que eles tinham a Cristo estava sendo a motivação deles estarem perseverando. Agora, nesse momento, foi-lhe acrescentado a graça, o dunamis do Espírito, a força do Espírito, que lhe impulsionava a cada vez mais a esses momentos calorosos de oração, a esses momentos de prazer na oração. O ardor, a alegria e o desejo de manter a chama acesa fazia com que aqueles irmãos agora continuassem se reunindo para buscar a presença de Deus e para se manterem aquecidos espiritualmente. Eles compreenderam bem a mensagem de Jesus, eles entendiam da sua responsabilidade e da sua participação no desenvolvimento espiritual de suas vidas. Portanto, a oração, ela é valiosa para cada um de nós, é uma graça que nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão. A graça que Deus proveu para cada um de nós, devemos lançar mão dela, para que possamos nos dirigir corretamente e para que possamos agradá-lo em todo o nosso caminhar. A oração, meus irmãos, ela é valiosa porque através dela nós podemos dirigir a Deus as nossas vozes. Ela é valiosa porque através dela podemos dirigir a Deus os nossos sussurros. É valiosa porque podemos dirigir diante de Deus os nossos lamentos, as nossas súplicas. Por sua graça, sabemos que Deus, Ele nos ouve. E pela essa mesma graça, nós confiamos que Ele é poderoso para responder a nossas orações. Queridos, nenhum mortal teria a menor chance, teria a menor possibilidade de poder entrar na presença do Senhor, caso o próprio Deus não tivesse provido esse meio de graça. Deus, em seu plano eterno, estabeleceu algo precioso, que é a oração, para que a sua igreja pudesse ser favorecida através dela. Queridos, assim como nós não podemos ouvir a voz de uma pessoa, sem que haja aí uma necessidade, ouvir a voz de uma pessoa que está distante, sem o uso de aparatos, de recursos técnicos que venham ampliar a voz dela, recursos auditivos que venham ampliar e fazer com que a voz dela chegue até nós, seria também impossível que Deus viesse nos ouvir. Não porque Deus tenha alguma incapacidade ou haja algo que cause ruptura nessa questão da audição de Deus na nossa oração. Mas o que eu quero dizer aqui é que seria impossível Deus nos ouvir se não fosse por meio da intervenção do próprio Deus, porque nossos pecados, eles nos impediriam de que nossas orações fossem ouvidas. Nossa condição, nossa limitação humana, impediríamos de chegar diante da presença do Senhor. Jesus, através de sua obra, abre o caminho de acesso à presença de Deus. E Deus, por sua graça, abre a oportunidade para que homens como eu e você possamos chegarmos diante dele e ele ouvir nossas orações por sua graça. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, é o texto que recorda-nos dessa realidade. A mão de Deus não está encolhida para que possa nos abençoar, seus ouvidos não estão tapados para que possa ouvir nossas orações, mas nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Portanto, pelo ensino e pelo direcionamento do Espírito Santo, aqueles irmãos estavam se dirigindo a um local onde eles podiam se reunir e continuadamente poder estar aquecendo-se espiritualmente através da oração e aquecendo a vida de outros através da oração. Como é importante estarmos orando em congregação, orando em igreja. Isso fortalecia eles na comunhão uns com os outros e na comunhão com o Senhor Deus. A atitude daqueles irmãos, eles está denunciando a fé que eles possuíam na oração, a convicção que eles possuíam
dessa necessidade, eles creram na necessidade da oração e se moviam em torno dessa necessidade. Eles foram estimulados a desenvolver esse hábito e criaram o hábito de estarem constantemente se deslocando a um local onde eles podiam se reunir. Tornaram-se cada vez mais dependentes de permanecer orando, buscando a presença do Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, para homens de Deus nas Sagradas Escrituras, e homens de Deus também durante a história, e vemos os seus relatos e como eles prevaleceram, nós percebemos que todos esses homens prevaleceram primeiramente porque eles depositaram sua fé em Cristo, porque eles dependeram da graça de Deus e porque eles não se apartaram de uma vida de oração. Amados irmãos, nós precisamos despertar para esse sentido. Nós precisamos a cada dia fazer com que momentos como esse sejam cada vez mais repetidos em nossas vidas. Em Lucas capítulo 18, Jesus havia ensinado seus discípulos a serem perseverantes na oração. Por várias vezes ele falou sobre o dever de vigiar e o dever de orar. Nós temos aí infinitos textos que poderíamos aqui citar sobre essa necessidade de buscar a presença de Deus em oração. Os ensinos do apóstolo Paulo, a exemplo, lá no capítulo 12, versículo 12, ele diz: sede na oração perseverante. Sede, ele está falando ali, chamando os irmãos a serem perseverantes na oração, em Romanos capítulo 12, versículo 12. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança. Efésios capítulo 6, versículo 18. E em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2, o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração. Logo, eu posso asseverar, irmão, olhando para o texto sagrado, olhando para o texto da nossa reflexão, Atos capítulo 2, versículo 42, e olhar para esse texto, podemos pensar, asseverar que esses irmãos estavam perseverando, estavam buscando a presença de Deus, e ao fazer isso, eles estavam obedecendo uma recomendação de Jesus Cristo e dos apóstolos. Ao estarem caminhando continuadamente para buscar a presença do Senhor, juntos eles estavam obedecendo a voz de Cristo e o ensino dos apóstolos. De semelhante modo, nós devemos também, irmãos, orar, porque a Bíblia nos exorta a orar. E precisamos entender que não faz mal orar. O que faz mal é não orar. Não podemos esperar que haja em nós desejo suficiente para que nós possamos sair, nos dirigir para orar. Precisamos orar pela consciência dessa necessidade. Eu preciso buscar a presença de Deus. A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar, a invocar enquanto está perto. Queridos, precisamos nos aproximar cada vez mais de exemplos como esse. Quais as razões dessa recomendação? Nós vimos primeiro aqui que quando eles estão se dirigindo para buscar a presença de Deus juntos, eles estavam obedecendo o ensino de Cristo em necessidade de ser perseverante e também dos seus apóstolos. Mas quais a necessidade dessa recomendação? Quais a necessidade de sermos aí tão perseverantes na oração? Primeiro, irmãos, a consciência que precisa ser acrescida em cada um de nós dessa dependência. A oração, querido, nos fará mais humildes. A oração nos fará menos pretensiosos. A vida de oração, ela é uma expressão clara de nossa necessidade de Deus. Uma expressão que nós estamos reconhecendo isso em nosso viver. A atitude de buscar, de pedir, de suplicar, de insistir, ela nos conduzirá a cada vez mais a esse estado de dependência, de humildade, que precisa ser a cada dia acrescentado em nosso viver. Queridos, uma outra coisa que eu posso dizer, a qual essa recomendação ela é importante, a necessidade de vivermos continuadamente na oração,
é o nosso estado de vulnerabilidade. Nós estamos em um mundo, e dentro desse mundo nós não estamos numa redoma, nós não estamos debaixo de uma super proteção. Todos nós, eu e você, estamos suscetíveis à queda e precisamos estar constantemente olhando para o que a Sagrada Escritura nos ensina e seguir o que ela nos ensina. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem, disse Jesus lá em Lucas capítulo 21, versículo 36. Então precisamos orar por conta das vulnerabilidades a qual nós estamos vivendo constantemente. Orar nesse sentido, buscar a presença de Deus nesse sentido. Também, irmãos, eu posso asseverar, olhando para a realidade desses irmãos, olhando para a realidade do que o texto nos ensina, que ao buscarem a presença de Deus, ao estarem constantemente orando, aqueles irmãos estavam se fortalecendo espiritualmente. Uma igreja não se fortalece espiritualmente. Crentes em sua individualidade não se fortalecem espiritualmente se eles abandonam uma vida de oração, se eles não fazem caso a uma vida de oração, se eles tratam a vida de oração sem compromisso, sem zelo, sem ardor em seu coração. Como Tiago nos ensina, irmãos, a fé ela não pode ser agradável diante de Deus. A fé ela não pode alcançar o seu objetivo se ela não for acompanhada por obras. É necessário que a fé seja acompanhada por obras. A evidência de nossa fé são as obras. À medida em que aqueles irmãos estavam insistindo a buscar a presença de Deus em oração, eles estavam fortalecendo a sua intimidade com Deus, eles estavam conhecendo cada vez mais o Senhor através dessa proximidade, e eles estavam se fortalecendo espiritualmente contra toda a sedução em que eles estavam ali suscetíveis. Sedução do mundo em que eles estavam ali suscetíveis. Eu e você também precisamos despertar para esse sentido. Precisamos, irmãos, considerar a necessidade que nós temos de estar fortalecidos espiritualmente contra toda a sedução desse mundo em que nós vivemos, a sedução da carne, contra os ataques desse mundo, contra os ataques do diabo. E é isso que a Sagrada Escritura nos ensina. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 13, ele diz: não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Marcos capítulo 14, versículo 38, é um outro texto que nos adverte dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Efésios capítulo 6, versículo 13. Encontramos ali também estímulos para a nossa caminhada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui podemos também pensar que dentro dessa armadura esteja inserida a necessidade de estarmos vivendo uma vida de oração. E, por fim, eu quero também recordar o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 46, quando Jesus disse: por que estás dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Não há como permanecer de pé, não há como permanecer fortalecidos se nós menosprezamos, se nós abandonamos, se nós ignoramos, se nós não fazemos caso a essa necessidade tão real que é a necessidade de oração. Nós precisamos, irmãos, viver e buscar o calor de Deus. Jesus, ele disse que nos últimos dias, Mateus 24, 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveriam de esfriar, mas aquele que perseverar até o fim seriam salvos. Portanto, eu e você precisamos perseverar, insistir na busca constante pela presença do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, eu posso asseverar que ao perseverarem em oração, em buscar a presença de Deus, aqueles irmãos estavam também evidenciando o bom andamento de sua espiritualidade. Nós já vimos aqui que ao estarem buscando a presença de Deus, ao estarem perseverando, ao estarem ali insistindo, eles estavam obedecendo uma recomendação de Cristo e dos apóstolos.
Ao estarem perseverando e buscando a presença de Deus, eles estavam se fortalecendo espiritualmente. Agora, ao estarem orando, ao estarem perseverando, eles estavam evidenciando o bom andamento de sua espiritualidade. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que pelo fruto nós conheceremos a árvore. A forma com a qual nós tratamos a oração, ela será denunciada. Se nós deixamos de orar, nossa família vai perceber. Se nós deixamos de orar, nossos amigos vão perceber. Se nós deixamos de orar, nossa igreja vai perceber. Se nós deixamos de orar, o mundo também perceberá. Não há, irmãos, como esconder uma vida pobre de oração. Nós precisamos entender, queridos, que a oração, ela só alcançará o seu propósito, o seu objetivo, se ela for buscada de uma forma sincera diante do Senhor. Jesus, ele chamou muito a atenção dos escribas e fariseus por sua atitude mecânica diante da oração. E é uma necessidade que nós venhamos compreender que Jesus, ele também falou à mulher samaritana: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que busquem e que adorem o Pai em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Precisamos, irmãos, estar conectados entre a mente e o coração quando estamos em oração. Reconhecendo, queridos, que nós não estamos fazendo um favor para Deus quando estamos orando, mas estamos fortalecendo-nos espiritualmente quando estamos buscando a sua presença. A forma ou a maneira pela qual tratamos a oração vai denunciar o nosso estado espiritual, o estado espiritual que nós estamos nos encontrando. São sintomas claros de uma deficiência espiritual quando nós abandonamos a oração. São sintomas claros de uma falta de espiritualidade quando nós não queremos mais orar. Como nós definiríamos uma pessoa que não quer mais fazer aquilo que antigamente ela tinha gosto e prazer de fazer? Logo dizemos que ela está deprimida. Queridos, como falar de uma pessoa que não esboça a mínima alegria por aquilo que ela comumente fazia? Diremos que ela está deprimida. Mas, queridos, o que dizer de um crente que não quer mais orar, que arruma desculpa para não buscar a presença do Senhor? John Pipe, ele diz que Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais serão um instrumento para denunciarmos diante de Deus que o problema de não orar não era falta de tempo. Precisamos assumir o compromisso de buscar a Deus de todo o nosso coração. Precisamos assumir o compromisso de buscar Deus sem reserva. Se não temos interesse e alegria quando nós oramos, algo de errado está acontecendo conosco. Como definiríamos uma pessoa que deixa de tratar com ternura, com afeto, o seu cônjuge, o seu filho? Como definiríamos uma pessoa que, ao invés de palavras doces, gestos de carinhos, em suas ações são ásperas, sem afetos? A realidade, queridos, é que muitos estão desapaixonados pelo Senhor. Portanto, não querem gastar mais tempo com o Senhor. Não querem mais se debruçar em lágrimas perante o Senhor. E se isso também não acontece, os céus ficam como de bronze para cada um de nós. Quando olhamos para a história do avivamento, nós percebemos, irmãos, que o avivamento na vida da igreja, a revitalização da vida da igreja, sempre foi precedida por um momento de desapego pelas coisas materiais, de reconhecimento do seu estado pecaminoso, de investimento de oração, de uma busca pela presença, uma busca incessante pela presença de Deus. Nós precisamos buscar urgentemente a presença de Deus. Se não temos fogo no coração, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, algo de errado está acontecendo. Se o calor pela presença de Deus já não é um estímulo para sairmos de nossas casas, algo de errado está acontecendo conosco. A oração em público, irmãos,
Charles Spurgeon vai falar sobre ela dizendo o seguinte: a oração em público é fácil de ser feita comparada à oração particular. Ali está o maior indicador da saúde da sua vida espiritual. Ou você ora ou você não ora. Não existe meio termo. Charles Spurgeon. Perseverança, irmãos, traz à alma uma boa disposição. Daí a necessidade, porque nós precisamos. A perseverança nos levará a receber aquilo que nós buscamos da parte do Senhor. Jesus disse: bater, bater e abre-se-vos-á. Nós recordamos aí da luta de Jacó com o anjo, lá em Gênesis capítulo 32. Depois de uma longa luta, foi que ele alcançou aquilo que ele esperava, a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós nos recordamos da perseverança da mulher cananeia, diante daquilo que ela buscava da parte do Senhor, lá em Mateus capítulo 15, e ela recebe. Queridos, após frequente repetição, em oração, em busca pela presença de Deus, 1 Reis capítulo 18, diz que a chuva desce. Elias orou ao Senhor e a chuva desceu sobre Israel. Queridos, após contínua oração e súplica à presença do Senhor, pela vida de Pedro, lá em Atos capítulo 12, Deus estendeu suas mãos e libertou Pedro. A igreja estava orando de forma contínua por Pedro enquanto ele estava preso. Nós percebemos também que através da perseverança, do cumprimento daquilo que Jesus ele ensinou, houve o derramado do Espírito sobre a vida da igreja do Senhor, lá no Pentecostes. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma mudar os projetos e planos de Deus. Não é a igreja que vai agendar o momento e o instante em que Deus vai revitalizar. Mas enquanto nós olhamos para a nossa vida e percebemos que não há mais ânimo para orar, não há mais ânimo para evangelizar, não há mais ânimo para congregar, para estar em fervor, esses momentos, servindo e agradando o Senhor, nós não podemos nos entregar. Precisamos continuar buscando, perseverante, até que os céus sejam abertos e chuvas torrenciais desçam sobre a vida da igreja e molhem toda a terra seca, trazendo vida, trazendo vitalidade. Eu quero convidar você, irmão, eu quero convidar você, minha irmã, a se envolver de uma forma mais alicerçada, de uma forma mais compromissada com a sua vida pessoal de oração, com a sua vida congregacional de oração. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude como igreja a continuar insistindo, perseverando, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós, a partir do exemplo desta igreja, nós somos estimulados a buscar a Tua presença. Ela saía dos seus lugares, elas se desapegavam de momentos com seus familiares, dos seus afazeres, para estarem juntos, buscando arduamente a presença do Senhor. Meu Cristo amado, o que estiver nos prendendo, como diz o escritor de Hebreus, deixando todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos, Senhor, a amar momentos de oração, a apreciar momentos de oração e estimular uns aos outros até a Tua vinda, Pai. Exaltamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma noite de paz para você. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, em nome de Jesus.